Olá e seja muito bem-vindo. O senador Marcos Duval fez uma denúncia gravíssima e anunciou que tomará medidas contra o ministro Alexandre de Moraes. O senador disse que o Senado precisa colocar freios aos excessos cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, sob o pretexto de proteger a Constituição, e lembrou a responsabilidade do Senado Federal, determinada pela Constituição brasileira, em promover o controle dos atos de ministros da Suprema Corte, já que, segundo o senador, o parlamento vive há quase 5 anos acuados por inquéritos. E veja, o senador amassou uma intimação do ministro Alexandre de Moraes e chamou o documento de lixo. Hoje trago aqui uma pergunta para o nosso debate. É lícito violar a Constituição Federal com o argumento de proteger essa mesma Constituição? Ou, no pensamento do jurista Irapuan Santana, citado em recente artigo do jornal New York Times, é aceitável desrespeitar a democracia para protegê-la? A razão pela qual proponho a essa discussão, senhor presidente, é porque esse parlamento vive há quase 5 anos acuado por inquéritos que são conduzidos pelo Supremo Tribunal Federal, especificamente pelo ministro Alexandre de Moraes. Inquéritos esses que tiveram data de início, mas parece que nunca terão fim. Uma inquisição sem conclusão, sem pé nem cabeça, evidentemente com objetivo muito definido, embora ocultos. Talvez a razão de existirem e serem mantidos assim, inconclusos, sirva apenas para serem usados como meios de coação e intimidação de parlamentares contrários ao atual governo. Afinal, caro presidente, sem o escopo definido, esses inquéritos podem abarcar e têm abarcado qualquer fato ou ação que desagrade o ministro Alexandre de Moraes, o Alexandre o Grande. Ou seja, na prática, criticar a atuação desse magistrado ou contrariar a sua orientação ideológica, reforço aqui, presidente, se tornou crime ao arrepio da Constituição Federal. Venho mais uma vez dizer que temos que colocar freios aos excessos que vêm sendo cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes sob o pretexto de se proteger a nossa Constituição e a nossa democracia. Sejamos francos, presidente, hoje em dia o Supremo Tribunal Federal se resume a uma única pessoa dentre os seus atuais 11 magistrados, que é o ministro Alexandre de Moraes. Não se ouve mais a voz de nenhum dos outros 10 ministros da Suprema Corte. Por isso, se hoje há campanha difamatória contra o STF, se hoje o cidadão brasileiro se revolta contra o órgão máximo do Poder Judiciário, é porque algo está acontecendo fora da normalidade. Não é para menos. A todo tempo vemos intimações serem distribuídas com o intuito disfarçado de intimidar parlamentares e membros do Poder Executivo do governo anterior. Buscas e apreensões ordenadas com fundamentos sem qualquer razoabilidade. E mesmo assim, ele não só determinou... Não, pulei uma folha. Fundamentos sem qualquer razoabilidade. Em fevereiro passado, por exemplo, no meu celular, que é funcional do Senado Federal, foi apreendido pelo ministro Alexandre de Moraes, sem que houvesse qualquer decisão judicial para tanto, com o objetivo claro de violar o sigilo de troca de mensagens e correspondências eletrônicas de um equipamento do Senado Federal. E, por ofício, ele apenas telefonou para o delegado da Polícia Federal e pediu a retenção do celular, não transitou como deve ser a Polícia Federal fazer a provocação PGR, PGR provocar a STF, STF provocar o Congresso, Congresso o Conselho de Ética. Ele não fez isso, é apenas uma ligação, ele reteu o celular. Isso é gravíssimo, porque ele reteu o celular de um senador da República, por ofício, e eu tenho isso documentado, e vou dar início agora a uma representação contra ele,
que, na reunião que eu estive hoje com os meus advogados e com a advocacia do Senado, vai gerar o afastamento dele e possivelmente até o impeachment. E aí eu quero finalizar convocando meus pares. Bom, continuando, tudo isso pelo simples fato de eu, na qualidade de senador da República, ter ido ao encontro do ministro Alexandre de Moraes para reportar um fato concreto a respeito dos inquéritos do STF sobre os atos antidemocráticos. Naquela ocasião, fui orientado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes para participar de uma reunião que eu já havia comunicado a ele antecipadamente. E mesmo assim, ele não só determinou que eu prestasse depoimento na PF, como me incluiu como investigado no inquérito antidemocráticos. Olha que absurdo! Eu liderando aí a abertura da CPMI, para esclarecimento de quem são os responsáveis, o Alexandre de Moraes, ele me manda ir para a reunião e depois me inclui como suspeito, como investigado, por eu ter ido à reunião. Cadê a imparcialidade dele? Cadê ele deveria automaticamente se colocar impedido de continuar relatando os atos antidemocráticos? Então a lei serve para outros, para coar senadores, para evitar a possibilidade de um pedido de impeachment. Nós precisamos, a partir de hoje, fazer um divisor de águas. Chega de falar, a sociedade não aguenta mais a gente ficar aqui só falando e não agindo. E eu hoje estou tornando público que começarei a agir contra Alexandre de Moraes. Senhoras e senhores, o abuso está sendo cometido comigo. Quem garante que amanhã não será com algum dos senhores? É a questão da liturgia do cargo, não é o Marcos Duval, filho de Eliana e de Humberto Duval. Não é o Marcos Duval, pai de Carolina Duval. É um senador da República hoje, que amanhã estará outro ocupando a minha cadeira. Se não responsabilizarmos o ministro Alexandre de Moraes por esses excessos, ele não vai parar. Presidente, traga aqui esses fatos porque o Senado Federal não pode continuar alheio às violações que são cometidas contra seus membros por conta do exercício do livre pensamento e do seu mandato. Explicações nos casos que couber, retratações devem ser exigidas por essa casa. É importante esse ponto, nós precisamos que o ministro Alexandre de Moraes faça retratações. Devem ser exigidos por essa casa na defesa da liberdade do mandato de nós, membros, senadores. Apenas para exemplificar o tamanho da nossa responsabilidade como senador da República, hoje nós, senadores, representamos a direita, ou os senadores que apoiam mais as pautas da direita, nessa casa, não são todos, eu fiz uma soma, nós que representamos a maioria das pautas de direita, estamos representando 65 milhões de brasileiros. 65 milhões de brasileiros que estão indignados com as ações do ministro Alexandre de Moraes e nos colocaram aqui para tomar providência e nós não estamos tomando providências. Nunca devemos perder de vista que a atribuição constitucional do Senado Federal arguir os ministros do STF em sabatina e também conduzir o seu processo de impeachment. O Senado Federal, amparado pela separação dos poderes, que é fundamento da nossa República, não pode continuar apequenado frente ao ativismo jurídico e político. Peço providências ao senhor presidente para defender a nossa Constituição, enquanto ainda há Constituição a ser defendida. E aqui está a relação dos senadores, eu não vou citar, mas eu peço, são quase 36 senadores, eu gostaria que eles pudessem me procurar, aliás, ratificando 46 senadores, que juntos nós estamos representando 65 milhões 187 mil brasileiros. E aqui está o documento que eu recebi do ministro Alexandre de Moraes, que manda que o oficial de justiça intime Marcos Duval. Primeiro eu soube pela imprensa, depois veio o oficial de justiça e me entregou, dizendo o seguinte: presente em inquérito com investigação da qual ambos faz parte, Marcos Duval, são objetivos de investigação nesse próprio procedimento e as condutas, são investigadas nos autos do inquérito 4.828 do DF. Então, isso aqui para mim, ó,
dane-se, porque eu não vou mais ficar calado. E eu preciso que meus pares possam estar comigo nessa empreitada, porque se não estiverem, eu estarei sozinho e disposto a pagar qualquer preço. Isso aqui, para mim, é lixo. Obrigado, presidente. Ô, senhor presidente, obrigado, senador Marcos Duval. Pela ordem, senador Eduardo Girão. Em seguida, nós temos ainda oradores inscritos, como o senador Jorge Seixas. Senador Marcos Duval, esse é o pronunciamento aqui na tribuna do Senado. É extremamente grave o que o senhor traz aqui ao conhecimento de todos nós. Isso entra nos anais da história dessa Casa Revisora da República, que no ano que vem faz 200 anos. Então, o senhor ratificar algo que eu tinha visto em alguma entrevista sua pela imprensa e tudo, que um ministro do Supremo Tribunal Federal, sem nenhum processo legal, sem nenhuma justificativa, mandou pegar o seu celular, mandou a Polícia Federal pegar sem nenhum tipo de legalidade. Isso é algo estarrecedor, tá? Então, eu obviamente vou pedir ao presidente dessa casa, senador Rodrigo Pacheco, também providências, porque isso é que eles nos respeitam essa casa, a gente percebe que não existe respeito. Eu hoje mesmo subi àquela tribuna falando da resposta do ministro Fachin ao colega senador Stevenson Valentim, do Podemos, uma resposta debochada a um ADIM, onde ele mostra uma militância total. Outras decisões do Supremo Tribunal Federal, legislando também num desrespeito, não é a senadores, não. É a sociedade brasileira que está sendo desrespeitada diariamente por essa corte, que é importante para a democracia, diga-se de passagem. Mas o abuso de alguns ministros tem deixado a população cada vez mais indignada, e nós também. Então, o senhor reafirma essa denúncia que o senhor acaba de fazer, que o seu celular foi retido. Senador Marcos, bem rapidinho, senador, porque nós temos... Eu só vou completar o questionamento do colega Girão. Eu deixei voluntariamente para que fosse baixado. Na hora que eu fui buscar, no horário combinado com o delegado do inquérito, ele disse: senador, o ministro ligou e pediu para que seu celular ficasse retido aqui. Falei, mas se já baixaram os arquivos? Já. Qual é o fundamento de manter esse equipamento aqui retido? Não sabemos. Bom, então vocês estão violando, porque esse equipamento é equipamento do Senado Federal. E ele não pode, por ofício, determinar a não devolução do meu celular. Se eu fiz a entrega voluntária, a entrega tinha que ser automaticamente voluntária. Não ser pedido por telefonema ao delegado que não entregasse o celular para o senador Marcos Duval. Pedi para que fizesse um ofício, que fosse levado ao ministro Alexandre de Moraes, e nesse ofício, ele deixando claro a devolução dos... Ora, não é à toa que a revista semanal do jornal Le Monde, um dos mais respeitados do mundo, trouxe o longo perfil do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, considerando o magistrado como o homem mais poderoso do Brasil. Mas Moraes diz ser chamado de o homem mais poderoso do Brasil é uma fake news, já que suas decisões, duras mas necessárias, segundo o magistrado, foram todas tomadas respeitando a Constituição e a lei, e que tudo o que fez foi aplicar esta legislação e aplicá-la rapidamente.